Luxúria e promiscuidade sexual. O que a Bíblia diz sobre a pureza sexual? Vivemos em uma sociedade que cada vez mais exalta a liberdade sexual sem limites, onde o prazer imediato parece ser o objetivo maior. No entanto, a Bíblia tem algo muito diferente a dizer sobre a sexualidade. Para os cristãos, o que Deus planejou para a nossa vida sexual é muito mais profundo, sagrado e transformador do que o mundo tenta nos convencer. Neste vídeo vamos tratar um pouco do comportamento sexual que a Bíblia reprova e adverte os cristãos manterem distância. Vamos falar de luxúria e promiscuidade. Então já aproveita, deixa seu like, curte, comenta e compartilhe esse vídeo. Vamos começar primeiramente pela luxúria, o desejo que corrompe a alma. A palavra luxúria na Bíblia refere-se a um desejo intenso e descontrolado por prazer sexual, muitas vezes desvinculado do compromisso e do respeito que devem existir no casamento. Em Mateus capítulo 5, versículo 28, Jesus diz: "Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já em seu coração cometeu adultério com ela." Isso nos mostra que a luxúria não é apenas um comportamento externo, mas uma condição do coração. Luxúria não se resume a simples atração ou desejo. A luxúria é a objetificação do outro como um meio para satisfazer um desejo egoísta, sem considerar o valor da pessoa como criação de Deus. Ela leva a mente e o coração a lugares que distorcem a verdadeira intenção do sexo, que segundo a Bíblia é uma união íntima e amorosa entre um homem e uma mulher dentro do casamento, onde ambos se entregam de forma mútua e respeitosa. A pornografia, que se tornou um vício comum em nossa cultura, está diretamente ligada à luxúria. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo nos exorta: "Foge da imoralidade sexual. Todo pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo." O pecado da luxúria nos leva a se afastar da santidade e a tratar o corpo e os outros com desrespeito. Vamos agora falar da promiscuidade sexual, a perda da verdadeira intimidade. A promiscuidade sexual, por sua vez, é o comportamento de se envolver com múltiplos parceiros sexuais, sem compromisso, muitas vezes sem qualquer tipo de respeito ou responsabilidade emocional. A Bíblia vê isso como algo que destrói a dignidade e a santidade do relacionamento sexual, que foi criado para ser exclusivo e dentro do casamento. Em 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10, Paulo lista aqueles que não herdarão o reino de Deus, incluindo os imorais, os adúlteros, os homossexuais, praticantes e os ladrões. Embora este versículo trate de várias formas de pecado, ele nos ensina que qualquer forma de sexualidade que contrarie o plano de Deus, seja em relação à quantidade de parceiros, à infidelidade ou ao desrespeito, é contrária à pureza que Deus deseja para seus filhos. A promiscuidade enfraquece a capacidade de criar laços profundos e duradouros. Ao buscar prazer sem compromisso, a pessoa se esquece de que o sexo não é apenas um ato físico, mas um meio de compromisso, de doação e de intimidade verdadeira. A Bíblia nos chama a viver de maneira digna e honrada. Isso inclui como tratamos a nossa sexualidade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 ao 5, Paulo diz: "A vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra." Agora vamos falar os piores comportamentos sexuais a evitar segundo a Bíblia. Primeiro, adultério e fornicação. O adultério, a prática de ter relações sexuais com alguém que não é o seu cônjuge, e a fornicação, que é o sexo antes do casamento, são condenados em várias passagens. Em Hebreus capítulo 13, verso 4, lemos: "O matrimônio seja honroso entre todos, e o leito sem mácula, mas os fornicadores e adúlteros Deus os julgará." Esse comportamento compromete a aliança sagrada que o casamento representa. Também temos a imoralidade sexual. A Bíblia é clara ao condenar qualquer forma de comportamento sexual que fuja dos limites do casamento heterossexual monogâmico. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, Paulo lista a imoralidade sexual como uma obra da carne, um pecado que afasta o ser humano de Deus.
Também temos a pornografia. O consumo de material pornográfico é uma forma de luxúria moderna que alimenta desejos impuros e contribui para o objeto do outro. Em Mateus capítulo 5, versículo 28, já vimos que olhar com intenção impura é um pecado e a pornografia apenas amplia esse desejo. Também temos a falta de respeito pelo corpo. Como cristãos, acreditamos que nossos corpos são templos do Espírito Santo. A Bíblia nos chama a honrar nossos corpos e isso inclui evitar comportamentos sexuais que não honrem a santidade do corpo humano. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20. A conclusão, a pureza sexual como o caminho da vida. A Bíblia ensina que a nossa sexualidade deve ser vivida dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu, onde o sexo não é apenas uma busca egoísta por prazer, porém um meio de expressar amor, compromisso e intimidade dentro de um relacionamento sagrado. Evitar a luxúria e a promiscuidade é um caminho de purificação, onde buscamos viver em santidade, honrando a Deus com nossas ações e nossos corpos. A tentação está em toda parte, porém a boa notícia é que com a ajuda do Espírito Santo podemos viver em pureza, como diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vós tentação que não fosse humana, porém fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. O cristão deve procurar viver em santidade, buscando a pureza em todas as áreas da vida, inclusive na sexualidade, onde a verdadeira liberdade não está na busca desenfreada pelo prazer, mas na entrega ao plano de Deus, que traz paz e satisfação duradoura.